Queria dar um bom dia aqui para todo mundo. Dizer assim, para mim foi um prazer atender esse convite, porque, enfim, além de ter uma aproximação com o tema na condição atual de pesquisadora, fui parte, né, da equipe que concebeu o Brasil Sem Miséria, e esse projeto é resultado, né, também desse processo aí. Então, é uma forma também de me reconectar, né, com uma experiência anterior, né, vivenciada desde uma outra condição, né. Entendi que era abordar um pouco, né, esse tema da pobreza, da fome, nesse contexto de pandemia, a partir do que são as transformações mais recentes, né, nesses campos temáticos aí, e como eles se relacionam, inclusive, né, com públicos específicos, aqui, claro, na condição de uma pesquisadora no campo do feminismo, queria trazer, né, uma reflexão com esse foco maior, né. Eu queria, primeiro, acho que é importante afirmar que quando a gente está falando de pobreza, a gente está falando de pobreza a partir de um sentido multidimensional, né, da pobreza. Nós não estamos falando apenas, né, de um problema econômico, nós estamos também falando, né, de um problema com uma dimensão social e política, e, portanto, né, superar, né, a pobreza implica em superar a fome, né, superar, né, a dificuldade de acesso a serviços públicos, mas também, né, incidir sobre a capacidade de autodeterminação, sobre a capacidade, né, de participação política, da possibilidade, né, de autonomia, né, dessas populações que estão sendo alvo da pobreza, de determinar, né, que condição, que experiência, que vivências de vida, né, elas pretendem e elas podem ter. Outra dimensão, é claro, é que a pobreza, né, tem gênero, tem classe, mas também tem gênero, tem raça, tem etnia. O que quer dizer que a gente não só apenas tem que observar, né, e analisar a pobreza a partir do que é a sua prevalência em determinados grupos, mas também as formas distintas como elas são vivenciadas. Experiências que são muito concretas, outras que estão no campo da subjetividade também. Tem um estudo, inclusive, bastante interessante, que chama Agonia da Fome, que eu recomendo muito para vocês, um estudo etnográfico sobre a fome, que eu recomendo muito a leitura para todos vocês. E, né, essa dimensão específica, né, que é de que maneira a pandemia ela está acentuando, né, essa manifestação, acentuando a pobreza e as suas formas distintas, né, de manifestação em grupos sociais diferenciados. Abordando, né, mais essa dimensão que, como eu disse, não é só econômica, né, um privilegiamento aqui do tema da fome, acho que é algo bem importante dizer que a fome, né, e a pobreza acompanha toda a história da humanidade, mas o período recente, e em particular, né, nos anos 2000, a gente vivenciou uma transformação muito importante dessa agenda no mundo, certo? Porque essa agenda, né, ela adquiriu uma outra condição, né, no debate, seja no debate no plano nacional, no plano internacional, por dois motivos, né. Um é pelo fortalecimento de sujeitos políticos, né, que a gente vivenciou nessas duas últimas décadas, especialmente com o processo, né, de transnacionalização de movimentos sociais e o fortalecimento desses movimentos também, claro, no plano nacional. E também pela capacidade, né, desses sujeitos de construir alianças unificadas em torno da agenda da segurança alimentar e nutricional, que a gente, né, a partir dos movimentos, a gente vai afirmar, né, muito mais essa noção, né, da soberania alimentar, e eu vou tratar disso. E também da própria agricultura familiar, né, esse reconhecimento conquistado, né, diante da sociedade frente ao Estado. E uma consequência desse processo de fortalecimento desses sujeitos políticos foi, inclusive, a conquista de espaços institucionais, especialmente em algumas regiões do mundo, e em particular na América Latina.
Bom, isso vai ter, né, essa conquista, né, de espaços institucionais, ela vai resultar, né, na constituição de uma agenda de ação em ambientes governamentais, em agências multilaterais, e é desse processo, né, que vai emergir todo um debate sobre essa ideia da capacidade de autodeterminação dos povos, né, sobre os seus sistemas alimentares, né, e sobre o modelo de agricultura, né, que sustenta esses sistemas alimentares, é o que está contido nessa ideia de soberania alimentar, que vem cunhada, né, dos movimentos sociais, e é desse processo também que surge essa ideia, né, da alimentação como parte de um direito humano, né. Isso altera completamente, né, a condição do debate público, né, sobre a segurança alimentar, sobre o tema da fome, né, e a articulação, claro, disso com o reconhecimento da pobreza como um problema público, né, como um problema de toda a sociedade, né, e em distintas escalas. Mas é claro que nós não podemos tratar disso, né, da fome, da pobreza, como eu disse, apenas a partir de uma dimensão econômica e tampouco simplesmente o tema da fome como suprimento de alimentos. Quando a gente trata, né, de segurança alimentar, de soberania alimentar, nós estamos nos reportando a um campo, né, de reflexão que é uma reflexão sobre os sistemas agroalimentares. Então, nós não podemos tratar da superação da fome sem alterar, né, sem rever o modelo de agricultura, né, e o modelo econômico, né, que orienta os sistemas alimentares nos seus distintos planos. Então, a questão né, a pergunta, né, que passa a ser feita a partir desse processo de reconhecimento no período mais recente ok, superar a fome, mas a partir de quais alimentos, né? Com qual agricultura praticada, né? Nesse momento que essa ideia, né, de sistemas alimentares sustentáveis, de alimentação sustentável, de alimentação saudável, né? Ela entra em pauta. Isso é algo muito importante, por quê? Porque a gente vê nesse período, claro, já desde os anos 60, mas especialmente, né, nessas últimas 3 décadas, uma transformação muito importante na agricultura no plano internacional, que são os tais sistemas agroalimentares globalizados. O que a gente vai ter é um redimensionamento do que é a produção e o consumo de alimentos num contexto em que a agricultura passa a ser objeto de uma financiarização, né, dessa ideia, né, da agricultura como um ativo, né, um ativo financeiro, resultado, portanto, né, de investimentos, né, e de uma lógica econômica, né, extremamente volátil, né, essa ideia de que eu posso fazer investimentos temporários e eu posso, né, esse capital organizado internacionalmente, né, de uma forma de um capital transnacional, ele passa, né, a fazer investimentos orientados, né, por aquilo que interessa, mais por aquilo que estava sendo valorizado no sistema financeiro internacional, o que provoca uma série de vulnerabilidades, né, para a população que está envolvida, né, na produção desses alimentos, e, claro, algo muito importante, com uma consequência muito grande naquilo que né, o padrão, né, de dominação e de degradação que se exerce sobre a natureza. Então, portanto, né, algo muito relevante para a gente é pensar a transformação desses sistemas associados também a uma nova concepção, né, ou melhor, a um novo padrão, né, de exploração sobre os bens naturais. Então, por esse motivo, né, que pensar segurança alimentar e pobreza não pode nunca ser dissociado, né, de um debate sobre que modelo, né, de agricultura nós estamos tratando, e especialmente, né, sobre o questionamento, né, desse modelo do agronegócio, né, que se contrapõe a práticas, inclusive tradicionais, e ao fortalecimento de um sujeito político que se afirma a partir do campo da agroecologia. Bem,
é fruto, né, dessa transformação na agricultura, em que a gente vai vivenciar um processo de expropriação muito grande de terras, né, e de acaparamento, né, do que a gente chama dos territórios tradicionalmente ocupados. É desse processo que resulta um processo de controle, né, e de degradação, né, dos mananciais de água. É desse processo que resulta também uma homogeneização, né, do consumo de alimentos, né, sem nutrientes necessários para uma alimentação saudável, o aumento do consumo de carnes, né, o alimento de produtos ultraprocessados, o resultado também, né, e como efeito de tudo isso, o aumento de doenças crônicas, né, diabetes, obesidade, aumento da pressão arterial, enfim, o surgimento de toda uma agenda, né, pública que se coloca pelas consequências, né, à saúde da população, para além daquilo que são os efeitos do uso de agrotóxicos, né, desse modelo degradante, né, dos bens naturais, que também, né, repercutem não apenas para o alimento que vai ser consumido, mas para a população que está fazendo a produção, né, desses alimentos a partir, né, de uma produção, né, de uma agricultura baseada, né, no veneno. Bom, também algo relevante, né, para pensar na segurança alimentar e também a fome é a dimensão da perda de hábitos alimentares tradicionais, né? A gente vê, por exemplo, no sertão do estado de Pernambuco, em pesquisa, né, que nós realizamos recentemente, como, por exemplo, na agricultura familiar, uma lasanha tem uma valorização muito maior do que uma buchada, né? Como a gente vai ver a introdução gradativa do arroz, né, do fechamento de casas de farinha, né, e a substituição, portanto, né, do consumo da farinha, do arroz no lugar da farinha, a perda da variedade de alimentos, né, como, por exemplo, o feijão em Pernambuco, né, que cada vez mais, né, foi se restringindo, né, em sua variedade. Bom, além, claro, daquilo que é essa condição do Estado se desobrigando, né, da oferta de serviços públicos, sobre essa pressão, né, da agenda neoliberal, que é cada vez mais, claro, gastar menos, né, com a garantia do acesso a direitos que estão previstos nas legislações nacionais. E algo muito importante, né, disso tudo quais são os sujeitos da produção e do preparo dos alimentos? E quem é que consome alimentação saudável e quem não consome alimentos saudáveis? São perguntas, eu acho que chaves, que a gente deve se fazer para pensar o tema da fome, né, o tema da pobreza também. É claro que é a agricultura familiar, né, que é o sujeito, né, da produção dos alimentos, e dentro da agricultura familiar, né, não a agricultura familiar indígena quilombola, mas também acho que algo muito importante é considerar que quem produz os alimentos para o autoconsumo, né, desse segmento da agricultura familiar são especialmente as mulheres que estão nesse lugar, que é o lugar dos chamados quintais produtivos, o que a gente chama no sertão, né, o que a agricultura familiar chama no sertão de muro, né, ou que no Agreste se chama dos monturos, né? São espaços de maior agrobiodiversidade, espaços de produção de alimentos vegetais e animais para o autoconsumo e também para os cuidados com a saúde, né? Já vista que não só se produzem os pequenos animais, né, os alimentos que vão para a mesa, mas também, né, as plantas medicinais, enfim, todo esse arsenal muito importante de medicina alternativa, né, que se gesta a partir, né, desse espaço.
E também acho que é algo muito significativo é que no preparo dos alimentos também, né, a gente vai ter um importante saber, né, praticado por parte das mulheres, a partir, inclusive, da agrobiodiversidade, né, que nós encontramos em cada um dos territórios. Então, para cada feijão, a gente tem um preparo distinto, né? Ou se a gente considerar, por exemplo, na cozinha indígena, né, uma complexidade ainda muito maior, né, de saberes que estão associados ao preparo da alimentação. Não só dietas específicas para determinados ciclos, para determinados grupos, né, para determinadas crenças também, né, e condições distintas, né, de grupos sociais, por exemplo, são os processos de resguardo, né, das mulheres após o parto, como um dos exemplos, mas, além de tudo, as formas de preparo e de conservação de alimentos, né, a exemplo do que é a comida, né, dos matrichãs no solo. Então, é muito importante que quando a gente discute segurança alimentar, a gente não apenas discuta, né, a produção, né, o consumo, a garantia do suprimento dos alimentos, mas que a gente reflita, né, sobre essas dimensões que é a produção, o preparo, né, e o consumo da alimentação. Mas algo que nesse ambiente, né, que é um ambiente internacional, digamos assim, dessas transformações que foram se dando na agricultura e que impactaram, né, fortemente a agricultura familiar, a gente também teve mudanças nessas últimas 3 décadas que foram muito importantes, né, na contramão dessas transformações, dessa globalização da agricultura, da financiarização da agricultura, que foi né, fruto desse processo de fortalecimento desses sujeitos políticos, né, que teve efeitos, né, em governos e também em agências multilaterais. Então, por exemplo, no campo internacional, a gente vai ter os chamados ODS, né, com todos os questionamentos que, a partir dos movimentos sociais, né, realizamos a esses conceitos e a esses compromissos, né, mas há um reconhecimento, né, por parte, né, de uma agenda internacional da fome, né, como parte da necessidade do estabelecimento de um comprometimento internacional para a sua superação. Disso, né, que resultam, desse processo que resultam compromissos internacionais, mas a gente vai ver de que forma, né, com toda essa pressão do agronegócio e com essa onda conservadora que a gente viveu, especialmente nessa última década, como todos esses compromissos internacionais, eles estão sendo comprometidos, né? Eles estão sendo esfacelados, né? No momento atual. Acho que uma referência muito importante, né, que a gente vai ter disso é a recente publicação da FAO, intitulada O Estado de Segurança Alimentar no Mundo, para os dados, né, de 2020, que diz, né, por exemplo, constata nesse próprio informe recentemente publicado, que aquele compromisso internacional firmado, né, no ambiente dos ODS, né, que indicava a possibilidade de superar a fome no mundo até 2030, né, essa possibilidade ela está completamente comprometida, certo? Por quê? Porque se permanecer a tendência atual, né, pelos dados, pelas estatísticas, né, que foram recolhidas mais recentemente, nós teremos em 2030 840 milhões de pessoas no mundo, né, o que equivale a 9,8% da população passando fome. E algo muito importante, né, relacionado a essa provocação, né, que o curso, né, se dispôs se desafiou a pensar, é que com a pandemia, né, esse montante ele está incrementado com mais entre 83 a 132 milhões, né, de pessoas subalimentadas no mundo.
E algo relevante com o que eu estava procurando, né, o tempo todo aqui articular, né, dessa reflexão, né, de como isso se diferencia também, né, a partir das relações de gênero, a gente vai ver como essa desigualdade de gênero, né, a partir desse relatório, ele nos traz uma informação importante que diz que aumentou, né, o problema da insegurança alimentar, especialmente a moderada ou grave, aumentou mais entre as mulheres, né, do que entre os homens, entre 2018 e 2019. Bom, na América Latina isso não é distinto, a gente estava com percentuais inferiores a essa prevalência mundial, né, mas entre 2015 e 2019 isso foi incrementado e a gente hoje tem na América Latina 1/3 da população, né, passando por situações de insegurança alimentar moderada ou grave. No Brasil, né, nós não temos uma informação mais atualizada, os dados que a gente tem são os dados do Suplemento de Segurança Alimentar e Nutricional para 2013, e acho que é algo muito importante, né, que esse suplemento nos apresenta, é a condição distinta, né, de insegurança alimentar a partir dessa condição de gênero. E também algo muito relevante, que são as distinções entre a população urbana e rural. Então, a gente vai ver, por exemplo, que 23% das mulheres urbanas, né, passavam por alguma situação de segurança alimentar, por qualquer um dos tipos, né, de segurança alimentar, e 40% das mulheres que vivem em áreas rurais, né, passam por essa condição. São principalmente mulheres chefes de família, mulheres consideradas economicamente inativas, né, maior parte delas, né, acima de 15 anos, com crianças, né, menores de 5 anos de idade. O que indica, né, acho que é algo muito importante, que nós não podemos pensar numa estratégia de superação da pobreza e da fome sem considerar, né, essas distinções, sem considerar, né, que isso tem gênero e que isso também tem uma carga, né, de trabalho e que essa responsabilidade com a reprodução social, ela recai de forma muito distinta, né, entre homens e mulheres. Isso será decisivo para pensar uma estratégia, para pensar a assistência técnica praticada, né. Eu quero, inclusive, assim, com isso, né, desafiar, né, essa prática e essas metodologias, né, e o próprio conteúdo da assistência técnica para esses grupos em função dessas informações. Não é apenas a fome, né, no sentido do acesso, né, aos alimentos. A gente vai ter, né, uma articulação muito forte disso com o acesso a bens naturais. Como é que a gente garante, né, por exemplo, uma prática agrícola, né, uma prática de agricultura para essas populações, para superar a sua condição de fome e de pobreza, sem a gente ter a garantia do acesso à água, né? Então, por exemplo, né, o IBGE para 2016, né, nos diz que se 93% dos domicílios em áreas urbanas a gente tem acesso à água por rede geral, nas áreas rurais, esse acesso cai drasticamente, a gente tem apenas 1/3, né, dessa população com acesso à água, nós são 34,5%, né, da população com acesso à água. E mesmo nas áreas, né, considerando aqui a nossa política, né, de convivência com o semiárido, o Censo Agropecuário 2016, por exemplo, ele nos diz que nas áreas onde foram construídas as cisternas, um total de 1 milhão de cisternas construídas, 23% desses estabelecimentos são dirigidos por mulheres. O que quer dizer que isso é um desafio muito importante, né, para pensar o futuro, né, o futuro das políticas, né, das políticas de convivência com o semiárido, né, para onde a gente faz, para que públicos, né, a gente direciona, né, e privilegia, né, o atendimento de políticas como essas. Claro que não podemos pensar nada disso sem pensar o acesso à terra,
né, nós sabemos, né, pelos censos, pelos dados do censo agropecuário, do último censo agropecuário, que embora a gente, né, a agricultura familiar corresponda a 77% dos estabelecimentos, né, dos estabelecimentos agropecuários, a agricultura familiar ocupa apenas 80 milhões, né, de hectares, né, da nossa área, e isso se diferencia muito também a partir de grupos, né, de grupos sociais. Então, se a gente observar, por exemplo, a composição racial, né, no acesso à terra, algo que a gente vai ver é que, por exemplo, se os brancos predominam nas áreas entre 20 a menos de 50 hectares, entre os negros, a área ocupada, né, no Brasil, ela predomina entre 1 a 2 hectares. É uma desigualdade brutal, né, de acesso à terra a partir dessa distinção da composição racial. Se a gente olhar, né, a condição, né, dos nossos povos originários, a gente vai ver algo muito impressionante também. A gente vai ver, por exemplo, como que essas populações, contrariando aquela máxima, né, conservadora dos latifundiários que diz que tem muita terra para pouco índio, né, o que os dados do censo agropecuário mostram que eles estão concentrados em áreas pequenas, de 1 a menos de 2 hectares, né, dos espaços rurais. E entre aquela população que não tem acesso a nenhuma área, certo? A gente vai ter uma diferenciação muito grande também entre negros e brancos. A gente vai ter 20%, né, dos brancos na agricultura familiar sem acesso a nenhuma área, e entre negros a 77%, né, sem acesso a nenhuma área, né, de terra para poder garantir plantios. E isso é evidente que também se diferencia muito a partir, né, da condição das mulheres. Então, se a gente vai ter, por exemplo, entre proprietários, né, da agricultura familiar, 59% de homens, entre as mulheres isso vai ser 13%. Ou seja, a gente não pode, né, volto aqui a afirmar, a gente não pode pensar essa condição de superação da pobreza e de superação da fome sem considerar essas distinções, né? Se a gente consegue uma ação como extensionista, se a gente consegue uma ação no campo de políticas públicas sem observar essas diferenciações, a gente vai ter um efeito que é reproduzir, né, todas a combinação desses sistemas de desigualdade, né, esses sistemas de dominação que a gente vivencia. Bem, é bem importante, né, também dizer que nesse período, né, especialmente nas 2 primeiras décadas, né, dos anos 2000, nós tivemos conquistas importantes no Brasil com o fato que foi o reconhecimento da agricultura familiar por parte do Estado, né, com políticas diferenciadas para a agricultura familiar, com a constituição de uma agenda de políticas para as mulheres, com uma constituição de uma agenda também de reconhecimento de direitos territoriais das populações tradicionais, mas, claro, não sem contradições, não sem conflitos, né, na convivência e com o fortalecimento de um processo, né, do agronegócio nesse período também. A gente vai ter, no período mais recente, algo muito importante com a pandemia, que é a perda de rendimentos ainda maiores na agricultura familiar. Algo muito importante que ocorre com a pandemia, que se escancara, né, as desigualdades do provimento de serviços públicos, né, especialmente com o tema do SUS, né, que a gente vê, né, aqui em Pernambuco, por exemplo, como que essas populações rurais, elas têm que vir, né, à capital para garantir o provimento, né, do atendimento, né, atendimento médico, né, para enfrentar a doença. A gente vai ter, né, como nesse ambiente, né, da pandemia na agricultura familiar, o fechamento de espaços de comercialização, que é algo gritante, e no caso das mulheres, a gente vai ter
concentração e uma sobrecarga ainda maior, né, com esse tema da divisão sexual do trabalho, que é algo muito importante, né, para pensar essa condição das mulheres. Por quê? Porque as crianças não estão indo mais para a escola, né, porque a gente vai ter um aumento do trabalho doméstico e do trabalho de cuidados. E isso é algo também importante de dizer, que não apenas há um incremento de trabalhos como esses, mas que isso também se diferencia muito a partir dos espaços rurais e também dessa dimensão étnico-racial. Então, a gente vai ver como, por exemplo, pesquisas como a realizada recentemente pela SOF, a Sempre Viva Organização Feminista, realizou uma pesquisa publicou recentemente fez uma publicação chamada Sem Parar, mostra como que as mulheres negras, elas estão tendo uma sobrecarga e uma falta de apoio, inclusive até mesmo de outros familiares, muito maior do que as brancas para para dar conta, né, desse trabalho doméstico. E como também as rurais, né, elas foram objeto de uma perda de rendimentos maior do que aquelas em áreas urbanas, ou seja, a gente tem, né, um processo de acentuação, né, dessas desigualdades. Bom, nós sabemos, né, já me encaminhando aqui para as conclusões, algo muito importante que as iniciativas populares, né, a gente também, né, na contramão desses problemas, né, desigualdades, né, que a pandemia acentuou, a gente também vai ter, né, iniciativas populares, seja no campo legislativo e seja no campo dos movimentos sociais, né, articuladas, claro, evidentemente a partir, né, nesse campo, né, nesse campo político, né, dos movimentos e das iniciativas populares, que foi, né, a constituição do PL 735, né, e que vai se transformar em lei posteriormente, que estabeleceu medidas emergenciais, né, estabelecia medidas emergenciais para ajudar a agricultura familiar, e o veto, a maior parte, né, das medidas estabelecidas pelo PL. Algo que é muito importante, que está digamos assim, que está exigindo, né, desse campo, né, dos movimentos sociais, uma ação muito proativa para derrubar esses vetos. Algo também importante que a gente vive, né, e que tem um processo de resistência muito significativo nesse momento de pandemia, que é a MP 910 da regularização fundiária, né, o atual projeto de lei complementar 2636, que está impedindo, inclusive, né, processos de consulta prévia consentida e livre, informada, para esses processos de regularização fundiária que estão, né, não apenas liberando, né, criando uma grande liberalização e flexibilização dos critérios previamente definidos pela legislação para efeito dos programas de regularização fundiária, mas que estão incidindo fortemente algo que é novo, né, e que é muito importante, que é incidir sobre terras indígenas ainda não homologadas, né, e também, né, da mesma forma, sobre comunidades tradicionais que não haviam sido objeto de regularização fundiária. Então, há uma investida muito forte, né, sobre essas áreas. Bom, eu queria também comentar que no campo específico, né, da assistência técnica, a gente vai ter, né, não apenas o desmonte das políticas públicas, como a gente vai ter, né, uma constatação muito forte, que é uma assistência técnica, né, que inclusive foi constatada, né, pelo censo agropecuário, como ela é frágil, né, como ela é escassa, né, para a nossa população rural, essa assistência técnica que poderia reverter essa condição, né, das práticas, né, da ampliação, né, da agricultura, e inclusive, né, se
se bem orientada, né, para reverter, né, esse modelo de agricultura baseado no agronegócio, mas o que a gente vê é uma escassez enorme, né, de acesso a essa política pública, né. Acho que é muito importante, eu queria concluir, né, afirmando isso, que a gente pense, né, para esse momento como um desafio, né, e o fortalecimento, né, das frentes populares, né, que estão sendo mobilizadas a partir de movimentos e também, né, nos escassos espaços institucionais que ainda se tem, especialmente aqui no Nordeste, para fortalecer, né, a garantia da segurança alimentar e a superação da pobreza, né, a importância que são campanhas como Mãos Solidárias, né, no Plano Nacional Vamos Precisar de Todo Mundo, a importância de pensar, né, essa assistência técnica, né, como parte não apenas, né, do suprimento, né, ou da facilitação, né, de processos produtivos, mas uma assistência técnica que esteja orientada para uma agricultura sustentável, agroecológica, e que também atenda, né, às diferenciações existentes no interior da agricultura familiar e das metodologias, né, que primem pela autonomia, né, dessas populações que estão sendo beneficiadas com esses serviços, e algo muito importante que é, né, a partir do feminismo, né, pensar uma assistência técnica, né, e eu faço essa provocação considerando que esse curso, né, se dirige, né, a esse público, que pense, né, que pense não apenas, né, a assistência técnica, né, como, né, a facilitação, né, da produção de alimentos, mas que compreenda, né, esse trabalho de assistência técnica, especialmente para essa população de extrema pobreza, a partir dessas diferenciações que a gente abordou aqui, né, do papel diferente, né, que homens e mulheres exercem na preservação da biodiversidade, né, na consideração, né, não apenas de uma agricultura a partir da dimensão econômica, mas também da dimensão da produção, mas também da dimensão da reprodução. Então, reconhecer, né, quem é que realiza, né, os trabalhos nos distintos espaços, né, de um estabelecimento é algo muito, muito importante. E considerar, né, inclusive, né, a necessidade de dar conta de metodologias que deem conta, né, da consideração dessa inserção distinta, né, da problematização da divisão sexual do trabalho que existe, né, entre essa ideia do público, do privado, de quem que faz o trabalho da produção e da reprodução, como se houvesse uma oposição e na verdade, né, problematizar e reconhecer, né, que isto é parte, né, da economia na agricultura familiar. E, claro, acho que algo também importante que é dimensionar, né, considerar que que a gente não pode pensar, né, uma assistência técnica que não problematiza, né, que não problematiza as relações étnico-raciais, que não problematiza as relações patriarcais, que não problematiza nessa dimensão das relações de classe. Então, enfim, acho que seriam essas as questões. Eu fico por aqui para o debate, para as nossas outras considerações. Obrigada.